Usar esteroides pode estar destruindo a sua performance. Olá, eu sou Jorge Teles, médico do esporte, e hoje vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, mas que poucas pessoas estão atentas a esse efeito colateral dos esteroides. Vamos falar sobre o colateral mais importante e mais preocupante do uso dos fármacos anabólicos. Então, não é raro eu receber em consultório para atender uma pessoa que está fazendo uso de algum fármaco anabólico em doses suprafisiológicas, obviamente, né, doses que o nosso corpo não está adaptado a trabalhar, né, não é reposição hormonal, né, a pessoa não tem uma doença que causa uma deficiência de testosterona e está usando para reposição. Não, ela está usando para ganhar massa magra e perder gordura, está usando para aumentar a performance. E esse uso ele é deletério, né? A pessoa tem que estar ciente de que ela está causando riscos e danos. Ela está causando danos contínuos ali enquanto ela estiver usando na sua saúde e principalmente no sistema cardiovascular. E aí a pessoa ela vem com uma queixa de um pouco de fadiga, ela sente que não está evoluindo quanto evoluía antes, que o treino não está rendendo quanto antes. Às vezes praticando musculação, às vezes é um lutador de Gil, por exemplo, que chega ali na metade para o final do treino já está mais fadigado até antes do que o normal, do que ele sentia antes, ou o próprio praticante de musculação que começa a ter uma dificuldade de evoluir, eventualmente uma fadiga, um cansaço, eventualmente para poder fazer uma caminhada, uma corrida. São sintomas pouco relevantes, aquela coisa que não afeta tanto o dia a dia da pessoa, mas começou a incomodar, né? Eventualmente até pacientes que nem sintomas têm, até assintomáticos a gente pega com as alterações que eu vou relatar hoje para vocês, mas não tem nenhum sintoma ainda, né? Não deu tempo de desenvolver um sintoma, mas já está com a doença ali começando. Que é o quê? Isso é sintoma de quê? O que pode ser isso? Então a gente sabe que o uso de fármacos anabólicos, esteroides anabolizantes, eles têm um efeito cardiotóxico sobre o sistema cardiovascular. Obviamente, eles são tóxicos para o coração. Então, à medida que a pessoa começa a utilizar, isso já começa a acontecer. É claro que em maior e menor grau, a depender da dose utilizada, a depender de predisposição genética, a depender de a pessoa já ter algum fator de risco para uma doença cardíaca, né, ou não. Então depende de alguns fatores, mas fato é que isso, à medida que ela está colocando a droga para dentro, isso vai começar a acontecer em alguma taxa, em alguma velocidade. E em determinado momento de uso, notadamente, quanto maiores são as doses ou quanto maior é o tempo de uso, isso a chance de acontecer é maior. Em um momento começam a aparecer lesões cardíacas. É o que a gente chama de miocardiopatia induzida pelo esteroide. E essas lesões no coração, algumas podem ser reversíveis, outras são irreversíveis. Elas alteram o funcionamento do coração. Então o coração ele começa a ficar, ele é um músculo, né? E ele começa a ficar mais endurecido, rígido. Ele fica com rigidez na sua contratilidade e principalmente no seu relaxamento. A primeira alteração que aparece é uma disfunção diastólica. A gente pega isso muitas vezes em alguns exames. Isso já é quando as lesões já começam a causar problemas, né? Então é um quadro que já começou a ter lesões, alterações mais importantes. Então o coração ele vai ter dificuldade de relaxamento, de se encher de sangue para poder bombear o sangue. Se você não bombeia sangue adequadamente, você vai sentir o quê? Fadiga, não está chegando sangue direito para os músculos, para o cérebro. Então isso vai causar sintomas de fadiga, de cansaço, de queda de performance, de dificuldade de evoluir. Então muitas vezes o atleta, o esportista, ele não vai se apresentar com dificuldade para subir escada, para andar no plano, não. Ele vai queixar de, não estou treinando quanto eu treinava antes, eu tive uma queda de performance, ou eu não estou conseguindo evoluir na mesma velocidade que eu evoluía antes,
estou tendo alguma dificuldade ali na metade final do treino, do Gil, por exemplo. Então não é raro a gente pegar esse tipo de queixa e muitas vezes é difícil fazer esse diagnóstico. Quando a gente vai ver, tem uma miocardiopatia já instalada, e aí, meu filho, depois de que você tem a lesão, já era. Tratamento para o resto da sua vida. Você vai usar medicamento para a gente tratar essas alterações cardiológicas até quando puder usar, né? Idealmente, obviamente, deve-se suspender o uso desses fármacos, porque eles são um fator agressor. Então você tem que tirar o fator agressor para reduzir o dano cardiovascular. Então, muito cuidado com essas queixas. Se você é profissional de saúde ou se você é atleta esportista e está com essas queixas, muito cuidado, passe numa avaliação, marque a consulta comigo para a gente avaliar isso, para a gente ter uma avaliação bem completa e integral para fazer um diagnóstico correto e a partir daí definir qual é o tratamento. É muito comum, às vezes, o bom senso, né, diz, se eu não estou performando bem, o que eu vou fazer? Vou aumentar a dose. E aí é que o cara se ferra, porque é um tiro no pé, ele está aumentando o fator que realmente, que inclusive está causando a queda de performance dele, né? Aumentando o fator agressor para o sistema cardiovascular. Então vai piorar a condição clínica, vai piorar a doença dele. Então é importante ter uma avaliação médica adequada, com um especialista de verdade, né? Um médico que tenha RQE, como eu sempre digo, Registro de Qualificação de Especialização. Um médico que realmente vai saber o que está fazendo com você, perfeito? É isso o recado de hoje, um abraço e até a próxima.